Olá, meu nome é Sol Petrocino, líder educacional da área pública da SM Educação. E nossa conversa hoje é sobre competências socioemocionais. Mas antes de tudo, vamos definir o que são competências socioemocionais. Elas são um conjunto de habilidades que permitem aos indivíduos compreender e gerenciar suas emoções, estabelecer e manter relações saudáveis, tomar decisões responsáveis e enfrentar desafios de forma equilibrada. Como a própria palavra diz, é social e emocional. Mas esse termo é discutido relativamente há pouco tempo. Então o que quer dizer? Que antes as escolas a gente não desenvolvia essas competências? É claro que sim. A gente se preocupava com responsabilidade, cooperação e empatia. O que mudou? É que agora elas fazem parte de uma formação integral. Elas entram de forma estruturada no currículo, considerando que o indivíduo é um ser biopsicossocial e o planejamento deve contemplar intencionalmente o desenvolvimento de aspectos físicos, psíquicos e cognitivos. E ao colocar no plano escolar, o desenvolvimento dessas competências tem que ter estratégia, metodologia e avaliações adequadas. Se as competências socioemocionais são capacidades relacionadas à maneira como lidamos com nossas emoções, pensamentos, atitudes e relações com as outras pessoas, é claro que elas influenciam diretamente a convivência, a aprendizagem e a forma como enfrentamos os desafios no cotidiano. Quando uma pessoa consegue ouvir com respeito, trabalhar em equipe, controlar a ansiedade ou persistir diante das dificuldades, ela está utilizando as competências socioemocionais que foram desenvolvidas no currículo escolar. Por isso, desenvolver competências socioemocionais significa ajudar crianças e jovens a construir relações mais saudáveis, tomar decisões conscientes e lidar melhor com os desafios da vida. No fim, que possam todos construir um horizonte de felicidade para si e para o seu entorno social. Mas como essas competências aparecem no dia a dia da escola? Na prática, elas estão presentes em muitas situações simples da rotina escolar. Não é uma aula de socioemocional que vai dar conta de desenvolver o aluno em sua plenitude. Todos os componentes curriculares que fazem parte do currículo da escola devem contemplar esse tema nos seus objetivos. O aluno não abraça uma árvore em uma aula e sai empático dessa aula. É um processo em todos os tempos e espaços da escola e, se possível, em casa também, com o envolvimento dos familiares na proposta, ou seja, envolver toda a comunidade educativa. Quando os alunos realizam trabalhos em grupo, por exemplo, aprendem a cooperar, escutar opiniões, resolver problemas em conjunto, o professor deve estar atento para realizar essas atividades com intencionalidade pedagógica para esse fim. Durante debates e apresentações, os alunos desenvolvem comunicação, autoconfiança e respeito pelas ideias dos colegas. Até mesmo nos conflitos, eles fazem parte desse processo. Situações de desentendimento podem se transformar em oportunidades para trabalhar diálogo, empatia e autocontrole. Nesse contexto, o professor tem um papel fundamental como mediador. Mais do que ensinar os conteúdos, ele ajuda a construir um ambiente de acolhimento, respeito e participação. Atividades como roda de conversa, projetos colaborativos e dinâmicas em grupo, elas fortalecem vínculos que estimulam o protagonismo dos estudantes. Assim, o desenvolvimento socioemocional acontece de forma integrada às experiências do cotidiano escolar. A SM organiza o trabalho socioemocional em situações de convivência, projetos colaborativos, escuta ativa e resolução de problemas. Você pode observar nas coleções do PNLD de 27 que isso aparece nas práticas, como atividades em dupla, em grupo, mediação de conflitos, comunicação e argumentação, empatia e respeito às diferenças, autonomia e protagonismo, persistência diante dos desafios, tomada de decisão responsável, todas elas integradas ao currículo escolar e à BNCC. Agora, para desenvolver competências socioemocionais, os alunos precisam vivenciar situações que demandam essa habilidade. As metodologias ativas, um outro tema para discutirmos em outro momento, são essas mais adequadas. E, obviamente, avaliações para acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades devem ser coerentes. Como a gente consegue medir se um aluno é empático ou não? Podemos avaliar com vários recursos. Um deles a autoavaliação, no qual o aluno reflete sobre seus atos e comportamentos, com uma observação obviamente qualificada, onde o professor, a partir de critérios, registra suas observações, mas principalmente uma avaliação por rubricas. A avaliação por rubricas é uma ferramenta fundamental na educação. Ela permite que os professores e alunos tenham uma visão clara sobre os critérios de desempenho esperados em uma tarefa ou uma atividade. É basicamente uma tabela. A gente constrói essa tabela com critérios e níveis de qualidade, facilitando a mensuração do processo individual. Por exemplo, o que é uma atitude esperada de um aluno colaborativo em um trabalho em grupo? Ele participou ativamente, contribuiu com a produção final, trouxe elementos para a produção ou ficou alheio à produção?
E assim por diante a gente pode construir esse quadro de rubricas. Essa abordagem promove a transparência e a objetividade na avaliação. Ela incentiva o desenvolvimento contínuo dos estudantes. Além disso, ela serve como referencial para esses estudantes, proporcionando sempre um feedback detalhado e ajudando-os a entender as áreas que precisam ser melhoradas. Quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, a gente está falando de desafios também. E um deles é a formação de educadores. Muitos professores não tiveram a oportunidade de formação específica nessa área e precisam de um foco para desenvolver essas habilidades necessárias para realizar sua função, tais como gestão de pessoas, processo de aprendizagem, resiliência, capacidade de escuta, entre outros. Sem dúvida, o desenvolvimento das competências socioemocionais traz benefícios importantes para os estudantes e para toda a comunidade escolar. Quando os alunos aprendem a lidar melhor com as suas emoções, conseguem enfrentar desafios com mais equilíbrio e persistência. Também contribui para melhorar a concentração, a aprendizagem e a participação nas atividades escolares. Essas competências socioemocionais, elas também auxiliam na prevenção de conflitos. Isso faz com que fortaleça a autoestima e o desenvolvimento da sua autonomia. Outro ponto importante é que essas habilidades são valorizadas não apenas na escola, mas também no mercado de trabalho e na vida em sociedade. Por isso, investir no desenvolvimento socioemocional significa contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para o futuro. Saber trabalhar em equipe, comunicar ideias e lidar com diferentes situações tornou-se essencial no mundo atual.